os irmãos que estão lá fora, dizer que tem espaço aqui dentro para os que quiserem se aproximar. Lá fora é fácil de dispersar a atenção, e se você quer vir, agora que saíram as crianças, ainda tem bastante espaço para sentar os que estiverem lá fora e quiserem se aproximar. Irmãos, a mensagem que eu vou ministrar essa noite à Igreja do Senhor é uma daquelas mensagens que tem sido considerada obsoleta, ultrapassada. É uma daquelas mensagens cujo conteúdo incomoda e leva alguns a concluírem de novo esse tipo de mensagem que meus ouvidos já têm dificuldade de ouvir. Esses dias eu preguei uma mensagem sobre a necessidade de amar a Deus. E naquela ocasião eu citei que ensinar sobre a necessidade de amar a Deus tem sido um conteúdo escasso nos púlpitos de hoje em dia. Há muitas igrejas que não têm dado ênfase à ministração do Evangelho em sua essência genuína e logo têm se ausentado de ministrar acerca de certos temas no púlpito. Eu diria que os púlpitos hoje estão recheados de psicologia, estão cheios de conselhos, tendo em vista uma vida de sucesso, é o chamado serviço de coaching, muito conhecido e famoso nos nossos dias, e é isso que muitos servos que ocupam a posição de ministro do Evangelho têm se tornado. Podemos denominá-los de pastores coaching. Estão usando o púlpito e a ocasião para ministrar, para darem conselhos acerca de uma vida de sucesso, quando deveriam ministrar a essência genuína do Evangelho. Assim, irmãos, que nós clamemos a Deus para que Ele, em sua graça, sustente a nossa igreja no âmbito local, que sustente a sua igreja no âmbito universal, que Deus abençoe nossas congregações, que tenhamos verdadeiro compromisso em ministrar a essência genuína da palavra do Senhor. Que o nosso compromisso com Deus nos conduza à fidelidade a Ele e à sua palavra, de modo a não desenvolvermos, a começar por nós, que somos ministros da palavra, nós pregadores, para não desenvolvermos uma espécie de seletividade quanto ao que vamos pregar, de modo a pregarmos somente o que consideramos como sendo conveniente, de modo a ministrar tendo em vista atingir as necessidades sentidas do ser humano e não traduzir aquilo que é o conteúdo das Escrituras que Deus quer que ministremos ao coração do pecador. Que sejamos, irmãos, uma igreja genuinamente guiada, instruída, imersa na palavra de Deus, que amemos as Escrituras, que estimemos em honra a pregação, que valorizemos a exposição das Escrituras, e quando isso não for feito, que como igreja haja cobrança da parte desta para com os pregadores que não forem fiéis na exposição das Escrituras. Feitas essas considerações, irmãos, eu quero conduzi-los a um texto da palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 1. O microfone está falhando, Kemuel. Posso sim. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Nós já fizemos a leitura do versículo 1 até o versículo 17. Eu quero repetir com vocês a leitura do capítulo 1, verso 10 ao verso 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene.
As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Irmãos, eu quero ministrar essa noite sobre uma avaliação acerca da nossa condição espiritual. Logo, eu quero falar sobre santificação. Por isso eu disse inicialmente que há temas que estão ausentes em nossos púlpitos, mesmo de igrejas denominadas de conservadoras. Ao que parece, tem havido uma rota de fuga de tratar determinados temas no seio da congregação. Atente que o conteúdo que nós acabamos de fazer, a leitura, ele é resultado de uma visão que o profeta Isaías teve acerca de Judá e Jerusalém. E ele teve essa visão nos dias do reinado de Judá, quando reinou os reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias em Judá. Esse foi então um tempo na história de Judá marcado pelo declínio espiritual. Se o reino do norte, Israel, cedo se desviou, deixando-se envolver pela idolatria, diferente dele que demorou um pouco mais, mas chegou à mesma degradação espiritual também ao reino do sul, também ao reino de Judá. Por exemplo, o rei Uzias, ele começou tão bem o seu reinado. Aos 16 anos ele ascendeu ao trono e reinou por 52 anos. Sim, foi um reino marcado pela prosperidade, sim, pela abrangência do seu império, pelos exércitos estabelecidos, pelas conquistas das guerras que foram propostas. Deus o fez prosperar. Em 2 Crônicas capítulo 26, versículo 5, diz que Uzias, ele se dispôs a buscar o Senhor. E por causa disso, Deus o fez prosperar. Ele sagrou-se então vencedor, diversas batalhas que enfrentou. Ele estabeleceu diversas edificações em Jerusalém. Ele tinha um exército fantástico e sua fama se expandiu a lugares longínquos e recebeu, a exemplo de Salomão, muitos presentes, o que trouxe, pois, prosperidade ao reino. Entretanto, ainda em 2 Crônicas 26, no versículo 16, diz que, havendo-se fortalecido, Uzias se exaltou no seu coração. O texto diz que ele o fez para a sua própria ruína. Ele se exaltou em seu coração para a sua própria ruína, e com isso ele cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Uzias, ele entrou no templo e quis exercer um serviço sagrado que era competência somente dos sacerdotes. Ele tentou oferecer incenso, e então, impedido de fazê-lo, ele se rebelou. Quando repreendido pelo sumo sacerdote, ele, usando sua autoridade de rei, ostentou autoridade tal para repreender o sumo sacerdote, queria continuar a fazer o que estava propondo. Mas diante da sua rebeldia, Deus lançou lepra nele. Ele foi acometido de lepra, pelo que foi impedido de continuar o seu reinado, e então seu filho Jotão teve que reinar em seu lugar. Em 2 Crônicas 27, verso 2, diz que quando Jotão assumiu o reinado, ele fez o que era reto perante o Senhor, a exemplo do que tinha feito o seu pai, mas ele não seguiu fazendo o mesmo, ou tendo a mesma atitude de rebelião. Todavia, o texto destaca em 2 Crônicas 27, que o povo continuou andando por caminhos de maldade. Agora, o povo que havia aprendido no decorrer dos anos o caminho da rebeldia, estava seguindo na sua rebelião, apesar de ter um rei que estava fazendo o que era reto. Depois de Jotão, Acais, que com certeza, diferente de Jotão, fez totalmente o que era mal perante o Senhor, chegando ao absurdo de oferecer os seus próprios filhos em sacrifício.
vendido à idolatria, à devassidão, a palavra do Senhor diz que a ira do Senhor foi provocada sobre Judá e sobre Jerusalém, porque em todos os cantos de Jerusalém, Acais estabeleceu altares para que se oferecesse sacrifício e se queimasse incenso a outros deuses, e isso acendeu a ira do Senhor. Mesmo Ezequias, irmãos, que sucede a Acais, que é dito que nunca houve um rei antes nem depois de Ezequias, que de todo o coração se apegasse ao Senhor. Mesmo ele, que teve o privilégio de receber um milagre do Senhor, ele adoeceu mortalmente, orou ao Senhor, o Senhor acrescentou 15 anos de vida. Entretanto, a Escritura diz em 2 Crônicas 32 e versículo 24, que Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram ministrados, porque ele se exaltou em seu coração. A exemplo do que fizeram os reis anteriores, se exaltou em seu coração, se ensoberbeceu e desconsiderou que tudo o que tinham era fruto da providência de Deus e não de sua própria capacidade. Ao desconsiderar Deus, esses homens, pois, enveredaram pelo caminho da ruína. E sabe, queridos, não é muito diferente nos dias de hoje. Há pessoas que começam tão bem a sua jornada cristã, mas no decorrer dela, elas se exaltam em seus corações, desconsideram Deus, e pessoas que começaram inicialmente tão bem, terminam tão mal. Talvez você esteja lembrando de alguém na sua mente que era firme aqui na igreja, que se converteu e se tornou alguém cheio do Espírito Santo, era um servo disposto na obra, sempre auxiliando, servindo, e que hoje está em uma situação totalmente deplorável, distante dos caminhos do Senhor, com uma vida na ruína, e trazendo ainda dificuldades àqueles que estão à sua volta, porque alguém que se desvia da presença do Senhor leva tempestade para os que estão à sua volta. Lembre-se de Jonas. O que aqueles homens que estavam naquele navio tinham a ver com a vida de Jonas? Nada. Mas pela presença de Jonas, o barco inteiro foi assolado. É assim que acontece numa família quando um servo se afasta. Ele leva dificuldades para os que estão à sua volta. Ezequias se humilha, depois de repreendido, Deus diz que não derramaria a sua ira nos seus dias, mas posteriormente Deus derramou a sua ira sobre este povo. Então você consegue ver a recorrência dos erros, tanto dos reis, quanto do povo, nesse período que Isaías exerceu o seu ministério profético. Foi nesse contexto que ele teve, pois, essa visão. E nessa visão nós temos uma denúncia de Deus quanto à condição espiritual que o povo se encontrava. Eu quero então destacar alguns dos termos dessa denúncia que Deus faz do povo, de modo a considerarmos em termos aplicativos a nossa própria vida, naquilo que também nos seja conveniente quanto à nossa condição espiritual. Como está a sua vida com Deus, irmão? Como está a sua jornada? Pare um pouco para fazer uma avaliação, uma análise do seu proceder, da sua vida na presença do Senhor, com base naquilo que Deus estabelece aqui. Se você está com a sua Bíblia aí aberta em Isaías capítulo 1, olhe comigo para o verso 10, se você não está com a Bíblia, pode acompanhar na projeção. Em Isaías 1, versículo 10, o Senhor diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Atente que os líderes de Israel, os líderes de Judá, são chamados de líderes de Sodoma, e o povo é denominado de povo de Gomorra. Nós temos uma referência àquelas duas cidades que desenvolveram um grau de devassidão tão elevado que o Senhor derramou fogo sobre aquele lugar, totalmente destruindo aquelas cidades, porque o índice de corrupção se elevou a tal modo que se tornou repugnante aos olhos do Senhor. Então Deus faz referência a essas duas cidades, aplicando-as, apelidando os seus líderes e o seu povo como sendo príncipes de Sodoma, como sendo um povo de Gomorra. E então observe que o primeiro público a ser denunciado são os líderes. A corrupção começava a partir dos líderes. Lembre-se, Isaías foi contemporâneo do profeta Oséias, contemporâneo do profeta Miqueias. Então, lembre-se do conteúdo do profeta Oséias ministrado àquele povo.
Naquele contexto, o povo estava na devassidão, na rebelião, na idolatria, e Deus diz que aquele servo, Oséias, deveria tomar uma mulher, uma prostituta, e casar com ela, que seria uma figura do adultério espiritual que o povo de Deus estava vivendo. Então, naquele contexto, Deus diz: o meu povo está sendo destruído, porque tu, sacerdote, ou o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E qual era a razão da falta de conhecimento do povo? O texto diz: porque tu, sacerdote, desprezaste o meu conhecimento, eu também te desprezei para seres sacerdote sobre o meu povo, bem como desprezarei os teus próprios filhos. A denúncia que Deus estava fazendo por meio do profeta é que o povo estava perecendo pela falta de conhecimento que os líderes deveriam traduzir, e estavam sendo negligentes para com a responsabilidade que eles tinham junto ao povo. Irmãos, Deus requer de nós, ministros de sua palavra, compromisso em transmitir a sua vontade, compromisso em transmitir os seus preceitos, compromisso em transmitir a verdade que Ele nos revelou. Tristeza é contemplar uma igreja que padece de conhecimento da palavra de Deus, seja em virtude do desprezo para com o conhecimento que o ministro tenha, ou mesmo pela sua negligência. De pessoas que não se esmeram, que não buscam aprender mais para ministrar mais e melhor, ou mesmo de pessoas que até têm conhecimento, entretanto são negligentes quanto ao exercício do seu ministério, quanto ao exercício da divulgação da palavra, do ensino, da instrução. Não é incomum hoje em dia termos pastores relaxados, ministrando qualquer coisa para a igreja. Alguns, fundamentados em uma boa oratória, já não se dão ao exercício da oração, da piedade e da busca intensa, dizendo: ó Deus, o que a congregação que o Senhor me confiou precisa ouvir. Há pessoas que estão desprezando a busca pela vontade do Senhor quanto ao que precisa ser ministrado. Servos que estão ministrando para a igreja caldo de bila que não alimentam. Assim o povo de Deus perece. A começar pelos líderes, temos uma denúncia: príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. Não somente líderes, mas também o próprio povo é convocado a ouvir a denúncia do Senhor pela posição ou postura que estavam vivendo. No versículo 11, Deus questiona a religiosidade que eles estavam desenvolvendo, posto que essa era vivida, a forma como estavam estabelecendo a religiosidade era meramente através de rituais. E Deus denuncia dizendo: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Irmãos, Deus estava farto daqueles atos de natureza religiosa, mas desprovidos de genuína adoração. Os sacrifícios antes realizados para agradar ao Senhor estavam agora provocando desagrado nele, estava provocando ao Senhor repulsa. Isso porque a essência dos sacrifícios estava sendo resumida a mero ritual. Era por isso que Deus estava repugnando aquelas oferendas. O foco dos sacrifícios já não era o Senhor, mas o ritual em si. E sabe, irmãos, precisamos considerar isso. Quando aquilo que Deus institui para o seu povo, tendo em vista ser glorificado, toma proporção maior que o próprio Senhor, se torna um mero ritual religioso. Novamente, quando aquilo que Deus institui ao seu povo, tendo em vista ser glorificado, se torna ou toma maior proporção, maior ênfase do que o próprio Senhor, se torna um mero ritual religioso. Era a radicalidade ou radicalismo de muitos quanto ao aspecto da observância do sábado, quanto ao aspecto do dízimo. Os mínimos detalhes eles queriam corresponder.
mas o faziam sobre encargo de peso de lei e não com um coração consagrado ao Senhor. Davam o dízimo das mínimas sementes para mostrarem o quanto eram fiéis, mas desconsideravam coisas claramente evidentes, que não estavam levando em consideração uma atitude de coração adequada. O versículo diz que Deus estava farto da religiosidade que eles estavam desenvolvendo. A palavra que é traduzida nesse texto por farto, literalmente tem a ideia de uma repugnância, de uma aversão, de um aborrecimento. Deus estava aborrecido e por isso estava se sentindo como que revoltado com o que estava recebendo das mãos do seu próprio povo. Era esse o sentimento diante de Deus quanto aos sacrifícios que estava sendo oferecido a ele. Deus sabia, irmãos, que aquelas oferendas não passavam de rituais religiosos cheias de expressões, mas vazios da verdadeira adoração. Estavam fazendo, mas somente de aparência. Irmãos, tenhamos cuidado quanto ao julgar o que é ou não verdadeira adoração. Porque podemos incorrer o risco de cumprir um ritual tradicional, pressupondo que Deus está se agradando do nosso ritual, mas tal ou tais atos serem desprovidos de verdadeira adoração. Fazer somente por fazer, cantar somente por cantar, ir ofertar somente por ofertar, afinal de contas todo mundo vai ali à frente, e não levantar do banco com uma atitude de adoração, dizendo: Senhor, eu estou indo àquele gasofilácio para depositar uma oferta em gratidão pelo que o Senhor tem me dado. E reconheço, Senhor, que se não for a tua providência, eu não teria o sustento devido. É essa a atitude de adoração que devemos desenvolver. Já cheguei em igrejas que os pastores desenvolveram um método de constranger as pessoas a contribuir. Já cheguei para pastorear uma igreja em que estava no mural o nome dos dizimistas e o valor de quanto eles davam. Fulano, tanto. Beltrano, tanto. Então os irmãos davam, que era para aparecer o nome lá. Qual é a atitude desse coração? Qual é, pois, a motivação que tal pessoa tem para contribuir? Cuidado, irmãos, podemos dar tanta ênfase à forma, a ponto de negligenciarmos o que é principal, é a demanda do nosso coração com a motivação correta. Podemos presumir que o verdadeiro culto de adoração é aquele que só canta hinos, e às vezes cantarmos hinos que nem sabemos o que estamos cantando. E eu não vou perguntar, apontando o dedo para não correr o risco de envergonhar alguém, mas há hinos que nós cantamos que dizemos certas palavras que não sabemos o que é. Eu cheguei para estudar no seminário, e lá eu ouvi um cântico que eu ouvia na minha igreja, e no seminário eu parei para pensar, mas o que é que isso significa? E começou o hino, eles estavam cantando Augustus, Deus Jeová, e eu, quem é esse tal de Augusto que está aí nessa música? Quem é esse Augusto aí, irmãos? E eu cantava, porque era uma estrofe do hino. A expressão Augusto significa exaltado. Se da vida as vagas procelosas são... O que é procela? Você sabe o que é isso? Mas nós cantamos. Às vezes atribuímos status de tão santo aos hinos e nem sabemos o que estamos cantando. Procela é vendaval, tempestade, dificuldade, adversidade. Não é vacas procelosas. O pastor canta aquele hino qual? Das vacas procelosas. Não é vaca, irmão. Se dá vida às vagas, às oportunidades, às ocasiões procelosas são. Contas muitas bênçãos, conta quantas são. Cuidado, irmãos, para não limitarmos os nossos cultos a meros rituais e julgarmos os rituais como se fossem verdadeira adoração. Há alguns que dizem: o que importa é eu me sentir bem. E essa é uma ideia precipitada. Do que adianta eu me sentir bem se o sentimento do Senhor quanto ao que estamos oferecendo é repugnante?
A avaliação do culto quem faz não sou eu. Eu devo prezar por um culto para a glória dele, um culto ordeiro para a glória dele, porque Deus é organizado. Veja isso nas Escrituras. Eu fico perturbado, atrapalha a minha adoração com o microfone que falha, com o instrumento desafinado, com o culto que não começa no horário, com irmãos que estão caminhando na hora da pregação. Tudo isso me incomoda particularmente, porque eu entendo que a presença do Senhor deve ser considerada. Mas quem avalia o culto é Deus. Eu posso pressupor que o culto está uma maravilha, mas qual é a avaliação que Deus faz? Aquelas pessoas estavam cultuando ao Senhor, e estavam pressupondo, estamos cumprindo a dimensão do que Deus estabeleceu para cumprirmos. E Deus estava dizendo, eu tenho repugnância ao culto de vocês. Os sacrifícios que aquelas pessoas estavam oferecendo agradavam os ofertantes, mas não ao ofertado. Eles estavam tendo prazer em fazê-lo, mas não estavam dando prazer a Deus. Irmãos, consideremos que nem sempre a nossa satisfação quanto ao que estamos oferecendo a Deus é indicador de que Ele esteja se agradando. Para o povo estava tudo bem, estavam satisfeitos, estavam cumprindo o ritual externo, mas Deus não estava agradado daquela oferenda. Tem uma frase que costumo dizer ao término de alguns cultos, quando tudo flui. Foi bênção, ministério de louvor afinado, que maravilha, leitura bíblica, mensagem, graças a Deus. Eu costumo dizer, ó Deus, eu espero que essa noite o Senhor tenha se agradado do culto, porque eu considerei como sendo bênção, e o Senhor, o que achou? Como Deus está recebendo o nosso culto, Deus está se agradando do que nós estamos o oferecendo? Eu diria que o indicador será a motivação do nosso coração, pautado nas diretrizes propostas pela palavra de Deus. O indicador de Deus se agradar do que estamos oferecendo está na motivação do nosso coração, está nas diretrizes ou observação das diretrizes propostas pela palavra de Deus. Essas duas andam de mãos juntas, a motivação do nosso coração e as diretrizes da palavra de Deus. Alguém pode então ter uma motivação correta, mas agir em dissonância quanto às diretrizes propostas nas Escrituras. Esse alguém então pode até se satisfazer, pode considerar que o seu coração possui uma motivação correta, mas se não estiver fundamentado nas Escrituras, não é agradável ao Senhor. Semelhantemente, alguém pode agir em consonância com a palavra de Deus, mas não ter a motivação correta no seu coração. Disse de um jovem seminarista que foi convidado para ministrar a palavra em uma igreja. E ele teve, pois, a oportunidade de ministrar numa igreja grande da região. E então ele começou a estudar e ele pensou, eu devo me preparar o melhor possível, ele estava correto. Vou estudar com afinco, e ele estudou, afinal de contas, teria a oportunidade de pregar numa das maiores igrejas da região, e ele queria mostrar serviço, mostrar o quanto tinha aprendido no seminário, o quanto era capaz de fazê-lo. E ele então preparou todo o seu esboço, o seu sermão, a sua exegese, consultou comentários e lá vai para cá e pensou, hoje eu vou dar um show. Ele subiu ao púlpito quando lhe foi franqueada a palavra, tomou o microfone, baixou a cabeça, abriu a Bíblia, fez a leitura do texto e quando levantou a cabeça de volta, ele entalou, travou, esqueceu o que ia dizer. E olhava para o papel e perdido começou a suar. E olhava para as pessoas e meio perdido. E com muita luta conseguiu terminar a mensagem lendo-a a trancos e barrancos. Ele desceu do púlpito e sentou no primeiro banco da frente onde tinha um diácono, um senhor antigo da igreja. Aquele senhor diácono colocou a mão no seu ombro e disse, jovem, eu sei o que aconteceu, mas não se preocupe, hoje Deus deu uma lição em você. Se você tivesse subido como você desceu, você tinha descido como você subiu. O problema daquele jovem era a altivez do seu coração, a sua soberba, a sua presunção.
de exercer uma função que lhe foi conferida para agradar as pessoas e não para ser um ministro de Deus. Irmãos, a motivação do nosso coração será o subsídio pelo qual seremos julgados. Deus considerará o nosso coração pelo serviço que efetuamos, pelas pregações que eu ministro, pela aula de escola bíblica que você ministra, pelo ficar com as crianças que você o faz, pelo evangelismo, pela visita. Deus julgará o subsídio do nosso coração. Por que visitamos, por que pregamos, por que ensinamos, por que assumimos tal e tal ministério? Qual é a motivação do nosso coração? Deve ser a glória do nosso Deus. No versículo 12, Deus questiona o povo dizendo: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Quem foi que requereu isso de vocês? Em outras palavras, aqui, irmãos, Deus estava com uma repugnância das suas oferendas, e a ideia aqui é que a forma como estavam chegando era uma afronta para Deus. Uma tradução mais dinâmica do texto seria: de onde vem essa liberdade que vocês pressupõem ter para chegarem diante de minha presença e vindo da forma como vocês presumem que devem vir? De onde vocês acham que tem essa liberdade perante mim? Para chegarem como vocês muito bem querem ou entendem. Irmãos, deixe-me fazer uma pergunta aqui. Como você chegou aqui hoje à noite? Como você tem chegado para os cultos? Que motivação está no seu coração para vir e sentar em um desses bancos? Qual é a motivação do nosso coração para vir à igreja? Talvez, irmãos, tenhamos a motivação correta. E a motivação que vamos dizer é: eu vim aqui para adorar o Senhor, para buscar a presença dEle. Mas o que Deus tem a dizer quanto à forma que estamos chegando aqui? Se eu desse um microfone e perguntasse: por que você está aqui? Eu sei que a resposta variaria, mas o conteúdo básico seria: estou aqui para adorar a Deus, estou aqui para ouvir a palavra de Deus, estou aqui para buscar a presença do Senhor. Mas como você está aqui? De onde vem, irmãos, essa suposta liberdade de nos chegarmos à presença do Senhor de qualquer forma? Ao que parece, há a mentalidade de alguns cristãos que o Calvário destituiu a necessidade de chegarmos diante de Deus em santificação, com vidas consagradas. Isso é abuso da liberdade proposta em Cristo. Então, porque Cristo nos comprou para Ele, agora vamos viver da forma que entendemos? Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: por preço fostes comprados, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 2 Coríntios 5,10, Paulo diz: importa que cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta, segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do nosso corpo. Como nós chegamos aqui hoje à noite? Será que chegamos diante do nosso Deus? E alguns certamente sabem que isso é um reflexo de sua vida. Viemos aqui adorar a Deus, mas nossas mãos estão imundas por causa do pecado. Viemos aqui para adorar a Deus, mas com um coração cheio de raiz de amargura de um irmão ou de outra pessoa, e que ainda não conseguimos resolver em nosso coração. Ficamos protelando e a raiz de amargura se aprofundando, e nós chegamos aqui e queremos cantar, queremos louvar, queremos adorar como se tudo estivesse normal. Afinal de contas, meu problema é com aquele irmão, não tem nada a ver com Deus. Eu odeio aquela pessoa, mas eu amo Deus. Mentiroso. João disse: se você não ama alguém que você vê, você não pode amar a Deus que você não vê. Nós viemos aqui para adorar a Deus com a mesma ou com a mente cheia de pornografia. Fechamos os olhos para adorar e nos vem à mente imagens totalmente inconvenientes para a ocasião que nós estamos. Um ajuntamento de santificação para a glória de Deus. Como isso é possível? Como os olhos que contemplam a glória do Senhor
são os mesmos que em outra ocasião estão vendidos à prostituição. Misericórdia! Homens, vigiemos. Quantos casamentos marcados pela presença da pornografia? Quantos homens vendidos? Homens que não se dispõem para servir porque se consideram reprovados na lama, no vício, na recorrência. Se você precisa de ajuda, peça. Converse com alguém, confesse o seu pecado, peça ajuda. Mas não chegue aqui, depois de uma semana inteira de pornografia, para vir oferecer ao Senhor o seu culto. Porque Deus vai dizer a você: é repugnante o que você quer me oferecer. Nós chegamos aqui, talvez querendo adorar, mas com a mesma boca que magoou o cônjuge e permanece há dias sem pedir perdão. Fica em casa intrigado da esposa, do marido. Dias, semanas e alguns meses sem se falar. Marido e esposa distantes, separados sexualmente falando. E chegam aqui para cantar. Chegam aqui para adorar. E presume, é o meu casamento. Deus não tem nada a ver com isso. Busque resolver a sua situação. Não seja hipócrita. Não estou dizendo que quando você estiver com dificuldade no seu casamento, você não vem para a igreja. Você vem, mas vem e pede graça. Deus, me ajuda, Senhor. Eu quero consertar o meu casamento. Eu quero ser bênção para minha esposa. Quero ser bênção para o marido. E quero oferecer ao Senhor um culto que lhe seja agradável. Você que está intrigado da sua esposa, pelo menos por esses dias, e cantou aqui, e ofertou aqui, o que você pensa que está fazendo? Nós viemos aqui para adorar o Senhor, alguns desfilando com lindas roupas que adquiriu, usando o dinheiro que deveria ser investido na obra do Senhor em reconhecimento do que Ele providenciou. Você não contribui, mas você tem lindas roupas, você tem boa casa, graças a Deus, você tem um bom carro, graças a Deus, mas você dá tchau desse jeito aqui, escorpião no teu bolso. O que você pensa que está fazendo? Você vem aqui nesse gasofilácio e mantém uma aparência que está dando alguma coisa, e amassa uma nota de R$2 para ninguém ver. E se tivesse de R$1, seria de R$1 que você colocaria aqui. Ninguém sabe quanto você está ofertando. Você poderia ofertar bem mais, mas o seu coração corrupto retém mais do que você deveria, porque você não tem prazer em contribuir para o avanço e sustento da obra do Senhor. E você chegou aqui para cantar, chegou aqui para adorar. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, mas com um coração orgulhoso, arrogante, prepotente. E presumimos que Deus nada tem a ver com isso. Irmãos, apesar de todas essas coisas, viemos para adorar. Então eu questiono, qual será a avaliação de Deus quanto ao nosso culto? Olha comigo para o versículo 13. Ele diz: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Novamente, Deus está condenando os rituais que eram usados para glorificá-lo, para agradá-lo. O incenso, as ofertas, as festas tradicionais, as convocações das congregações, tudo isso foi estabelecido na lei. E Deus está agora dizendo: eu não tolero isso, eu não aceito isso, porque a forma como estava sendo estabelecida era errada. Ajuntados, mas com corações cheios de pecado, com as suas mãos manchadas de sangue. Irmãos, o que Deus considera do nosso culto? O que Deus está dizendo a esse povo é: parem, não continuem da mesma forma. E é isso que Deus fala ao nosso coração ainda hoje. Não continuem da mesma forma. E por que essa condenação da parte de Deus? A última parte do versículo responde essa pergunta dizendo: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene.
Deus não tolera isso, irmãos. Uma igreja marcada pelo pecado. Lembre-se da reprovação, por exemplo, do apóstolo Paulo quanto à atitude da igreja de Corinto em relação àquele homem, 1 Coríntios capítulo 5, que estava em pecado e a igreja estava como se nada estivesse acontecendo. Não tratando o caso, não dando uma resposta a isso. Paulo diz: eu não estou presente, mas julgo como se estivesse, que o autor de tal infâmia seja, reunido vós e o meu espírito, entregue a Satanás, para que o corpo seja destruído e a alma seja salva no último dia. Paulo está dizendo: corta o mal pela raiz. É nesse contexto que Paulo, posteriormente, de provavelmente a restauração daquele homem, Paulo diz: um pouco de fermento leveda toda massa. Corta o pecado do meio de vocês, porque Deus abomina o pecado nas reuniões solenes do seu povo. Qual é a avaliação de Deus da nossa reunião? O que Ele tem a dizer do nosso ajuntamento? Agora olha para o versículo 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, e eu estou cansado de as sofrer. Irmãos, chega de um viver de aparência religiosa. Isso é insuportável ao nosso Deus. O Senhor estava aborrecido de tantos rituais desprovidos de verdadeira adoração, e Deus diz que já estava saturado, cansado, por aqui, com os rituais daquele povo. Irmãos, quando eu penso que um dos atributos de Deus é a benevolência, que é a atitude de expressar boa vontade e compreensão para com alguém, nesse contexto, eu vejo Deus saturado de exercer essa boa vontade, essa compreensão. A benevolência de Deus estava por um triz, porque Ele já estava cansado, e por isso Deus diz: chega, eu não tolero mais, vocês já atingiram a medida da minha benevolência, eu não suporto mais as solenidades que vocês estabelecem e atribuem como sendo consagradas a mim, pois elas têm a marca da corrupção, a marca do pecado. Oh, irmãos, que essa não seja uma leitura de nossas programações. Que não cheguemos a essa igreja simplesmente para cumprir o nosso ritual semanal. Que não desenvolvamos a atitude de considerar a igreja como uma espécie de clube social, que eu vou, pago a minha mensalidade, o meu dízimo. E então não importa como eu esteja vivendo. Que essa não seja a nossa realidade, porque isso é devastador. Pessoas assim desenvolvem um cristianismo medíocre, vidas espirituais medíocres, se tornam cristãos improdutivos, cristãos escravizados no pecado, cristãos que desenvolvem uma vida somente de aparência. Além dos casais desfilando, mas em casa é um pé de guerra. Há casais trazendo filhos para a igreja, mas que não estão preocupados com a vida espiritual deles. Há servos que estão aqui na dinâmica da comunhão, nos chamam de irmãos e coisa e tal, mas está vivendo em imundície. Talvez adulterando e pensando: ninguém está sabendo, eu sou o rei da cocada preta, olha aí, eu sou o cara, ninguém sabe que eu estou fazendo isso, e eu estou só aproveitando. Seu filme vai queimar qualquer hora dessas. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Confesse o seu pecado, deixe-o. Salomão diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Deus está dizendo: eu não aceito o pecado associado às programações que são direcionadas a mim. Por causa da presença do pecado, minha alma aborrece essas programações, já me são pesadas, estou cansado de suportá-las. Há muitos que querem desfrutar o melhor de Deus em suas vidas, querem as bênçãos do Senhor,
querem as suas dádivas. Nós queremos que Deus faça maravilhas em nosso meio, nós queremos que Deus salve muitas pessoas, queremos que Deus transforme pessoas, queremos que Deus restaure casamentos, queremos que Deus nos dê a graça de construir uma quadra, de construir um prédio. Nós queremos muitas coisas, e todas essas coisas são possíveis ao nosso Deus. Não há impossíveis para Ele, quando sua vontade é estabelecida. Ele tem prazer em abençoar uma igreja, em abençoar a vida dos seus servos, mas como uma igreja, ou mesmo nós em caráter individual, vamos desfrutar dessas coisas se estivermos com a mesma descrição do que é dito no versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aquele povo estava perdendo de desfrutar das dádivas do Senhor. Por quê? Pela forma como estavam vivendo. A paz, que não estão vivendo a bênção de terem filhos na presença do Senhor, por não estarem em consagração, em santificação. Há portas fechadas na vida dos servos de Deus, por falta de santificação. Igrejas perdem bênçãos do Senhor, por falta de santificação. O texto é claro em dizer: quando vocês estendem a mão, eu escondo o rosto. Quando vocês multiplicam as orações, eu não ouço. Por quê? Por causa da corrupção daquele povo que tinha suas mãos manchadas. Irmãos, eu diria que Deus só nos tem abençoado por causa de sua fidelidade, que permanece apesar de sermos infiéis. Mas o que temos desfrutado, eu diria, é muito pouco diante daquilo que Deus está disposto a nos dar. E nós não temos, talvez por falta de consagração. Então, o que fazer diante dessa condição? O versículo 16 aponta a saída. Deus diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então queremos que Deus faça tudo isso, nos abençoe como família, nos abençoe como igreja, nos abençoe em caráter individual. Deus nos abençoe como igreja, dando-nos o privilégio de termos uma construção, de vermos almas se rendendo aos pés do Senhor. Nós precisamos nos consagrar a Ele, nós precisamos nos santificar. Você que é servo de Deus, lembre-se do que Pedro escreve em 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 13 até o 17. Ele disse: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e vigilantes, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida por meio da revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A igreja precisa temer. Precisamos ser uma igreja marcada pela santidade. Mulheres cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, com seus olhos na eternidade. Homens que desenvolvem conversas piedosas, mulheres que desenvolvem conversas piedosas ao invés de fuxico e fofoca. Nós precisamos ter um ambiente marcado pela santificação. Que quando os louvores forem cantados aqui, não simplesmente movamos os lábios para acompanhar a letra que está sendo apresentada na projeção, mas que seja a verdadeira declaração que brote do íntimo do nosso ser em adoração ao Senhor. Que à medida que a letra vai sendo cantada, nós vamos adorando ao Senhor com aquelas declarações, e que Deus se agrade do nosso cantar. Isso é consagração. Cada vida, em particular, deve se santificar. Eu lembro que depois da batalha e vitória do povo de Deus em Jericó, Acã, que era um israelita, ele tomou dos despojos de guerra, desobedecendo ao Senhor, segundo a ordem que ele tinha estabelecido. Mas Acã tomou para si aquele objeto, e ele pressupôs: ninguém viu,
eu vou levar para mim, eu vou guardar aqui comigo. Todavia, Deus tinha visto. E por causa da atitude de Acã, veja o que Deus disse: Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Ah, irmãos, se nos purificarmos, se tivermos a motivação correta, e a nossa motivação estiver pautada na palavra de Deus, irmãos, Deus fará um mover em nossas vidas, um mover em nossa igreja, que não é comumente observado. Deus começará, eu creio, e já vi isso, Deus começará a salvar vidas aqui no culto de adoração. Deus vai salvar vidas em culto de oração. Deus vai salvar vidas pelos evangelistas ministrando no culto ao ar livre. Deus vai salvar vidas na reunião de mocidade. Deus vai abençoar e prover o que precisamos para edificar a nossa quadra, o prédio que vamos fazer. Deus é poderoso para fazer isso, e Ele se agrada em fazê-lo quando uma igreja de fato está consagrada a Ele e para a glória dEle. Santificai-vos, e Deus fará maravilhas no vosso meio, foi o que Deus disse acerca do seu povo. Nos santifiquemos, irmãos, consagremos a nossa vida. É tanto para comprar o portão e os toldos, é tanto para quem? Deus é o dono do ouro e da prata, e pode usar pessoas e suprir necessidades de pessoas para abençoar as necessidades que a igreja tem. Pensemos alto. Davi disse: em Deus faremos proezas. Podemos fazê-lo. Está aí uma casa. Há um ano atrás, quem diria que seria levantada, erguida? Levantou. Eu já estou vendo a quadra coberta. Eu já estou vendo as cadeiras ali. Eu já estou vendo o culto de abertura em ações de graças. Quando eu vou dizer, eu não disse, irmãos, que Deus poderia nos dar esta bênção. Em Deus faremos proezas, se nele confiarmos e se a Ele santificarmos o nosso viver como igreja. Homens santos e mulheres santas, buscando a glória do Senhor. Chega de nos contentarmos com migalhas que caem da mesa, quando Deus pode nos oferecer e quer um banquete. Deus tem muito mais para nossas vidas, Deus tem muito mais para a nossa igreja, mas só desfrutaremos se nos santificarmos. Eu concluo dizendo, irmãos, se queremos verdadeiramente desfrutar do melhor de Deus para nossas vidas, para a vida da igreja, vamos nos santificar. Retiremos dos nossos atos tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Cheguemos aqui com uma motivação correta, com uma atitude correta, com vidas no altar. Cheguemos para adorar na reunião dos santos, mas já vindo de uma semana de adoração, e então começando em comunhão outra semana. Ao invés de lançados a tarde inteira em Faustão ou outra coisa qualquer, separar um tempo para buscar a presença do Senhor. Ao invés de 90 minutos num futebol, quando não tem nem 9 minutos de oração, dizer: Senhor, eu jejum essa tarde, ao invés desse futebol, eu quero buscar a sua presença, Senhor. Eu quero orar pelo pregador, pelo ministério de louvor, eu quero orar pelos visitantes, pelos meus irmãos que vão chegar lá hoje à noite, quero orar para que o Senhor ministre ao meu coração. Então o culto será diferente, por causa da nossa atitude de coração. Vidas santas, não importa qual seja a barreira que se interponha, passe por cima dela e viva em santificação. Eu diria que essa é uma avaliação essencial para uma vida cristã em sua plenitude. Deus está nos convocando a desenvolvermos santificação. Não é regra, não é lei. Eu tenho o costume de, no primeiro domingo do mês, nós fazermos um tempo de consagração. Nossa escola bíblica começa 8 horas da manhã. Em fevereiro, no primeiro domingo do mês, os que puderem, 7 horas da manhã, nós estaremos aqui. A escola bíblica continua 8 horas.
mas 7 horas da manhã, os que puderem, nós teremos um tempo de consagração. Você vai sair mais cedo da sua casa, chegar aqui para orar. Chegar, se ajoelhar em um desses bancos ou ficar sentado. Se ajoelhar, clamar ao Senhor os que puderem, orando pela sua vida, pela santificação individual e pela santificação da igreja. Irmãos, nós precisamos orar, precisamos nos santificar. Talvez haja alguém aqui que tenha esfriado em sua fé e realmente os cultos que tem produzido são meros rituais religiosos. Mas essa noite Deus está falando ao seu coração, dizendo: ei, volte, você está se afastando de mim. Você perdeu a intimidade no decorrer dos anos. Você já não está orando como orava, não está lendo a Bíblia como lia. Você não está me adorando, diz o Senhor, como você me adorava. Você já não tem estimado a pregação como você estimava. Você abandonou o seu primeiro amor. Volte. Veja onde você caiu. Volte à prática das primeiras obras. Como está a condição espiritual da nossa igreja, da nossa vida em aspecto individual? Soberano e eterno Deus, agradecemos pela sua palavra, Senhor, e pelo paralelo que podemos estabelecer da mesma quanto àquilo que aconteceu com o teu povo no passado e ainda hoje é lição para nós. O que foi escrito para nós outros, sobre quem o final dos tempos tem chegado, são palavras do apóstolo Paulo. De modo que, olhando no passado, Senhor, erros que o teu povo cometeu, ainda continuamos a cometer. Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos, Pai Celestial, para que tenhamos compromisso em santificação com a Tua presença, para que sejamos cheios do Espírito Santo, Senhor, e de fé, e contemplemos, ó Deus, a Sua bondade, fruto, Senhor, da Sua benevolência para conosco, abençoando nossa vida, abençoando a vida da nossa igreja. Ao Senhor consagramos os nossos planos, propósitos, ao Senhor, sobretudo, consagramos a nossa vida. Porque sabemos, Senhor, que quem somos antecede o que podemos te oferecer. Quem somos diante do Senhor vem antes do que podemos te oferecer. Livra-nos da hipocrisia, Senhor, e imprime em nosso coração um viver em sinceridade para a sua glória. Senhor, por graça, em nome de Jesus, traz a lume todo o pecado oculto, Senhor, para a pureza da sua igreja, não para a vergonha, mas para a restauração daqueles que talvez estão envolvidos de tal maneira com o pecado que já não têm forças para se erguer. Ó Deus, imploramos que o Senhor ministre ao coração daqueles que estão em tal condição, de modo que tenham coragem de procurar pessoas capazes de lhes ajudar com oração e com instrução e com acompanhamento. Dá-nos, ó Deus, uma igreja marcada pela pureza, pela santificação. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe e aplique esta porção da sua palavra em nossos corações.